ainda no clima de Copa do Mundo, a parada é a seguinte. O pior técnico de cada seleção no século XXI. Qual que foi o nosso? Foi o Diniz? Foi o Dorival? E das outras seleções? Vamos ver aqui, vem comigo, Soccer JM, Soccer JM. Toda seleção já teve um técnico que virou um completo desastre. Mas ainda pior é quando um técnico vai mal comandando uma seleção que já venceu uma Copa do Mundo. Errado, e aí vem tiro! Gol! Olha o ponto aí que ele tá Doideira, né? O Luiz Henrique deu meio que errado na mesma hora que o Luiz Henrique, que a gente tem visto agora no PSG, o quão bom é. Mas teve muita treta, teve a parada da filha dele, que ele saiu da seleção, depois ele volta. Mano. É o Japão destruindo a Alemanha dentro de casa diante do seu torcedor. Então nesse vídeo a gente vai ver qual foi o pior técnico no século XXI de cada país campeão mundial. Começando pela Inglaterra, que depois de ser eliminada na Copa de 2006, contratou um técnico chamado Steve McClaren, que não demoraria muito para ser demitido. Ele era um cara que tinha levado o Middlesbrough até a final da Europa League, então parecia ser a escolha perfeita para o cargo. E o objetivo dele como técnico era só se classificar para Euro. Pô, mas é muito pouco, né? É uma vibe meio Dorival, que chegou na seleção porque ganhou a Copa do Brasil com o São Paulo. Mas se você for ver, até o Dorival, pelo menos ele ganhou a Copa do Brasil. O maluco só chegou na final com um time pequeno e por isso ele ganhou a Inglaterra para treinar. Tipo, é pouco demais, é pensar pequeno demais, mas tudo bem. Eurocopa de 2008. Mas logo na primeira convocação, ele tomou uma decisão absurda de não chamar o David Beckham, que até então era o capitão do time. E isso deixou muita gente irritada. Mesmo assim, começou bem, com vitórias de 5-0 e 1-0. Mas no jogo seguinte, a Inglaterra empatou, e pela primeira vez a torcida começou a vaiar o técnico. Agora o próximo adversário era a Croácia fora de casa, mas a Inglaterra desperdiçou chance atrás de outra e a Croácia marcou. E justo quando a Inglaterra estava desesperada pelo empate, tomaram outro, 2-0, agora não podiam mais errar. Mas no jogo seguinte contra Israel, terminou em empate. Muitos torcedores já queriam que ele fosse demitido. Nenhuma vitória de 3-0 mudou o clima. Nessa hora o McClaren percebeu uma coisa, o plano dele não estava funcionando. Então ele chamou o David Beckham de volta e a Inglaterra voltou a ter confiança, ganhando 4 jogos das eliminatórias. Mas aí você vai ver, os caras ganhou da Estônia, da Rússia, de Israel e da Estônia de novo. Só jogão. Agora a situação era simples. Para se classificar para a Euro, só precisavam de 1 ponto contra a Rússia ou a Croácia. Era uma tarefa simples, mas perderam para a Rússia. E quando foram enfrentar a Croácia, perderam por 3-2. Com uma derrota em sua própria casa, ficaram sem a vaga para a Eurocopa. Para piorar, o Steve McClaren também perdeu amistosos no caminho, terminando com aproveitamento de só 59%. Se cada partida vale 3 pontos, isso significa que de todos os pontos que ele poderia ganhar, só conseguiu um pouco mais da metade deles. A gente vai ranquear cada técnico com base no seu aproveitamento. Mas será que o McClaren vai terminar como o pior técnico? A história lembra alguma coisa, né? Um técnico aí que deixa de convocar o jogador que todo mundo gosta e que se tiver na seleção é o capitão. Lembra alguma coisa. Bora descobrir. Agora vamos para a Espanha. Depois de ser eliminada da Copa de 2018, a Espanha anunciou o seu novo técnico, Luiz Henrique. Um treinador campeão da Champions, que ia comandar eles na Eurocopa, na Nations League e na Copa de 2020. Campeão da Champions e de uma tríplice coroa. Se você comparar com o gabarito do outro, com o currículo, melhor dizendo, do outro, tipo assim, a gente tem um cara que treinou o Middlesbrough e chegou numa final só, nem ganhou ela, com um cara que ganhou tudo no ano. É bem diferente. Uma loucura o Luiz Henrique ter dado errado. E 2. O que podia dar errado? A filosofia dele era posse de bola total, chegando perto dos 1000 passes todo o jogo. E às vezes funcionava. A Espanha meteu 6-0 na Alemanha. Mas contra times mais defensivos, a Espanha ficava totalmente travada. Tanto que na Euro de 2021, mesmo com 75% de posse de bola, empataram em 0-0 com a Suécia e 1-1 com a Polônia. Aí no mata-mata foi uma montanha russa. A Espanha derrotou a Croácia por 5-3, depois empatou com a Suíça só se classificando nos pênaltis e na semifinal veio outro empate. Então mais uma vez, pênaltis. Mas dessa vez a Espanha foi eliminada. Mesmo assim, o Luiz Henrique ainda tinha outra chance de ganhar uma taça. Alguns meses depois, foi para a final da Nations League contra a França. Então ele foi com a mesma estratégia de posse de bola. Mas no fim, Benzema e Mbappé acabaram com a festa. Agora a última chance dele de ganhar um título ia ser na Copa de 2022. E começou de forma perfeita, 7-0 na Costa Rica. Até que no jogo seguinte contra a Alemanha, a Espanha teve 64% de posse, mas só 3 chutes no gol, terminando o empate. Mesmo assim, o Luiz Henrique se recusou a mudar seu estilo. Aí veio o jogo contra o Japão, onde a Espanha teve ainda mais posse, 82%.
mas simplesmente não conseguia furar a defesa e ainda tomou 2 gols. Placar final 2-1 para o Japão. Mesmo assim, a Espanha avançou para as oitavas para enfrentar o Marrocos, mas foi a mesma história, muita posse, muito passe, mas pouco chute no gol. Então o jogo terminou em 0-0, foi para os pênaltis e acabaram eliminados. Com isso, o Luiz Henrique saiu de vez da seleção, terminando com 23 vitórias, 7 derrotas e 14 empates, aproveitamento de 63%. Nossa, bem baixo mesmo. Por ser quem ele é, bem baixo. Não é tão ruim, mas ainda assim É uma vibe meio Diniz, né? A reclamação de muita posse de bola e pouca efetividade, meio Diniz. Só que eu me recuso a chamar o Luiz Henrique de Diniz porque, né? acaba sendo o pior técnico da Espanha. E pra ser justo, a gente tá pegando técnicos que tiveram no mínimo 5 partidas com a seleção. Aí já passando por cada país campeão do mundo. O que prova que aqui no Brasil não vai ter, tipo, o Ramon Menezes, que era um interino, que treinou só, sei lá, 2 jogos e acabou. Então agora vamos pra França. E o pior técnico deles foi um cara que quase ganhou a Copa, mas terminou com uma das eliminações mais vergonhosas da história. Em 2004, um cara chamado Raymond Domenech virou o novo técnico da França. E a sua primeira... Aqui vai ter conflito com o jogador nos bastidores, acho que é com o Henry, acho que é o Henry, né, que ele briga e tal, que tem muita treta. A missão era simples, se classificar para a Copa de 2006. E não só conseguiu, como também levou a França até a final, só perdendo nos pênaltis. Ele parecia o cara perfeito para o cargo. Então a Federação Francesa manteve ele para os próximos 2 torneios, a Euro de 2008 e a Copa de 2010. Esperavam que ele fosse... O Anelka? Tá. Acho que é. Eu lembro, a gente viu um vídeo falando sobre isso, inclusive, esses dias, mas eu não lembrava quem. Mas aí o elenco todo fica meio puto com ele e tal, a galera ficou revoltada. Repetiu o feito de chegar na final. Aí na Eurocopa, a França caiu no grupo da morte. Mas tinha um problema, aquele era o primeiro torneio sem o Zidane, que tinha se aposentado. E sem ele foi um desastre total. Empate de 0-0, derrota por 2-0 e uma derrota por 4-1 contra a Holanda. Com isso, a França foi eliminada em último no grupo. Pô, a Romênia... Cara, as bandeiras tudo igual, né? Aí a única que é diferente é porque ao invés de ser assim, as cores é assim. Mas a Romênia ficar na frente da França, impensável hoje. Só isso já era o suficiente. O que prova que o futebol, às vezes, por mais que pareça difícil de acreditar, ele muda. E aí isso é bom porque se hoje a gente tá muito na merda, pode ser que daqui a 10 anos a gente esteja voando número 1 do mundo de novo. Suficiente para demitir o Domenech. Mas ao invés disso, manteram ele no cargo. Então 2 anos depois, foi comandar a França na Copa do Mundo. Mas no jogo de estreia contra o Uruguai, só conseguiu um empate. E os problemas não eram só dentro de campo. No jogo seguinte, contra o México, o Nicolas Anelka insultou o técnico no intervalo e, como consequência, foi expulso do elenco. Para piorar, no segundo tempo, o México fez 2 gols. Depois disso, o caos só aumentava. O Domenech perdeu completamente o controle e os jogadores até boicotaram o treino por causa do que aconteceu com o Anelka. Então, quando a França chegou no último jogo contra a África do Sul, o time já estava totalmente quebrado. E aí, no escanteio... Havia um levantamento de bola para o meio da área, o goleiro! Gol! Para piorar, o meia francês deu uma cotovelada no adversário e foi expulso. Então, com a menos, a França tomou mais um e no fim só conseguiu fazer um gol de honra. Com outra derrota, a França foi eliminada na fase de grupos. E até no final, depois do apito, o Domenech se recusou a cumprimentar o Parreira, que treinava a África do Sul. Então o técnico francês foi finalmente demitido, terminando como o pior técnico da França no século XXI, aproveitamento geral de 62%. Mas os técnicos que a gente viu até agora são até bons comparados com os que ainda vão aparecer nesse vídeo. Depois da França, bora ir para outra seleção bicampeã, o Uruguai. Em 2002, o Uruguai estava voltando para a Copa depois de 12 anos, treinado por um cara chamado Victor Pua. Mas a classificação já tinha sido sofrida, eles só conseguiram se classificar pela repescagem. E no ano anterior, as coisas também não tinham sido boas. Na Copa América, o Uruguai tinha terminado em quarto, depois de perder para Honduras nos pênaltis. Eles precisavam dar a volta por cima, e o primeiro jogo da Copa era contra a Dinamarca. Mas levaram o primeiro gol, depois empataram, e justo quando parecia que ia terminar empatado, a Dinamarca marcou de novo, primeira derrota. Agora o próximo jogo era contra a França. No papel, a França tinha um elenco muito mais forte. Mas aí, o Thierry Henry foi expulso, então o Uruguai tinha um jogador a mais. Mas mesmo assim, o time do Victor Pua mal conseguia criar chances. Placar final 0-0. Agora eles iam para o último jogo, precisando vencer Senegal de goleada. Mas logo no começo... Vamos Fabián, gol!
Gol do Senegal. Pra piorar, o Senegal fez o segundo e o terceiro, indo pro intervalo em 3-0. Até que no segundo tempo, o Uruguai acordou e conseguiu devolver os 3 gols, mas ainda não foi o suficiente. Com mais um empate, o Uruguai era eliminado, tendo uma de suas piores campanhas em Copas. Então o técnico saiu do cargo, terminando com 9 vitórias, 8 empates e 8 derrotas, aproveitamento de só 46,6%. Por enquanto, ele tá em último lugar, mas não por muito tempo. Agora subindo... Pô, tô curioso, eu acho que o Brasil vai ser o Dorival, eu acho, e eu quero saber quanto. Ou será que o Diniz foi pior que o Dorival? Não sei, mas eu acho que no vai ser o número de Dorival. títulos, a gente chega na Argentina, que conseguiu ter um técnico Cara, vai ser o Balsa? ainda pior. Logo depois de perder a final da Copa América de 2016, a Argentina contratou um novo técnico chamado Edgardo Balsa. Ele já tinha ganhado a Libertadores com São Lourenço, mas o problema era que a seleção argentina estava destruída emocionalmente. Tinham perdido a final da Copa de 2014, a final da Copa América de 2015 e a final de 2016. Foi tão traumatizante que depois disso, o Messi tinha anunciado a aposentadoria da seleção. Então Balsa chegou num time completamente abalado, e sua primeira missão era clara, convencer o Messi a voltar. Então ele viajou até Barcelona e de alguma maneira conseguiu convencer o camisa 10. Ele voltou e logo na estreia do novo treinador, o Messi fez o gol da vitória contra o Uruguai. Nessa hora, o Edgardo Balsa decidiu que a melhor tática era depender 100% do Messi. O que podia dar errado, não é mesmo? Mas o problema é que nos jogos seguintes, o Messi se machucou, e aí virou um desastre. Sem ele, a Argentina empatou com a Venezuela, empatou com o Peru e depois perdeu para o Paraguai em casa. O Balsa não tinha um plano B. Sem o Messi, a Argentina era só um time fraco. Aí finalmente o Messi voltou, mas o próximo adversário era o Brasil, que estava voando, e a Argentina perdeu por 3-0. Época do Tite, nossa. Assim, até aqui a gente, nossa, pensava que, mano, vamos sobrar na Copa, vamos jogar muita bola. A seleção do Tite jogava muita bola antes e tal, o Neymar voando, o Coutinho muito bem também. Nessa hora, o cargo do Balsa já estava por um fio. Aí veio um pequeno respiro. Contra a Colômbia, o Messi participou de 3 gols e contra o Chile fez o gol da vitória. Mas pro jogo seguinte, o Messi não estava de novo, e a Argentina teve que jogar contra a Bolívia sem ele. E foi outro desastre, derrota por 2-0. Então depois de só 8 jogos, o Edgardo Balsa foi demitido, terminando com 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Um aproveitamento de 46%. Que é foda porque ele teve poucos jogos comparado aos outros, né? Então, talvez o cara só deu o azar de pegar uma sequência muito dura, o que fez o desempenho dele cair muito. O pior até agora. Mas spoiler, tem alguém pior que isso. E agora bora continuar indo pra Itália. A tetracampeão do mundo que ganhou o último título com um técnico chamado Marcelo Lippi. E depois de vencer a Copa, ele saiu da seleção. Sua história pela Itália era para ter acabado ali. Mas o problema não foi a primeira passagem dele, e sim a segunda. Porque em 2008, a Federação Italiana decidiu trazer ele de volta. Só que ao invés de renovar o elenco com uma nova geração, ele confiou nos mesmos jogadores de 2006, que agora estavam mais velhos e mais lentos. E os sinais de alerta já apareceram cedo, com o empate de 1-1 contra a Irlanda. Mas o verdadeiro teste viria em 2009, na Copa das Confederações. E a Itália começou bem, vencendo os Estados Unidos por 3-1. Mas no jogo seguinte, contra o Egito, não conseguiram passar pelo goleiro. Até que no escanteio, tomou um gol. Placar final, Egito 1, Itália 0. Um choque. Aí no último jogo contra o Brasil, outro jogo humilhante, 3-0. Mesmo assim, o Lippi se recusou a mudar. Então ele foi para a Copa de 2010 com basicamente a mesma ideia de convocar jogadores veteranos, chegando até a colocar o Fábio Cannavaro, de 37 anos, como capitão. Um cara que já estava praticamente se aposentando. Pelo menos o grupo da Itália parecia fácil, Paraguai, Nova Zelândia e Eslováquia. Mas quando foram pro primeiro jogo contra o Paraguai... Tá dando falta do Chiellini, hein? Lá vem a bola alta, segunda trave, o desvio! Gol! O Paraguai marcou um gol bem em cima do Cannavaro. A Itália até conseguiu empatar depois, mas depois disso não criou mais nada. Placar final 1-1. Próximo jogo, Nova Zelândia, que estava em 78 no ranking mundial. Parecia uma vitória garantida. Só que aí... Olha a bola para dentro da área, o desvio, vai sobrar o toque! Gol! O Cannavaro cometeu mais um erro. E para muita gente, a culpa era do Marcelo Lippi por ter chamado ele. A Itália tinha o melhor time no papel, mas simplesmente não conseguia criar chances claras. E só conseguiu marcar de pênalti.
Placar final 1-1. Agora eles chegavam no último jogo contra a Eslováquia com uma pressão gigante. Vencer ou ser eliminado. Só que... E aí na sequência, um cruzamento muito forte. Olha a chance do Vitek, pode tomar agora! Gol! A Eslováquia continuou jogando melhor que a Itália, até que no segundo tempo fez mais um. A esperança veio com o gol do Di Natale, mas ao invés de empate, a Eslováquia marcou de novo. Então quando o Quagliarella diminuiu, já era tarde demais. Placar final, Eslováquia 3, Itália 2 e os italianos terminavam em último. O Filipão, é claro que a Copa dele não foi ruim nesse nível aqui, mas de certa forma é um pouco disso, né? Porque deu certo, ganhou a Copa de 2002 e tal, e em 2014, por que não chamar o Filipão de volta? E aí chamou junto dele também o Parreira, que também tinha sido campeão, e a gente não caiu na fase de grupos, mas a gente caiu perdendo de 7-1. Ganhando, quem dera. Perdendo de 7-1. Então tentaram reviver alguma coisa que funcionou no passado e só não conseguimos mesmo. No grupo. Com uma eliminação humilhante, a segunda passagem do Marcelo Lippi chegou ao fim, com 11 vitórias, 11 empates, 5 derrotas e um aproveitamento de 54%. Melhor, Mas hein? agora a gente chega no Cara, não chegou ao Brasil, não é possível. Vai ser o Dorival isso aqui? pior técnico do século XXI de outra seleção tetracampeã, a Alemanha. Cara, o Hansi Flick foi o pior? A Alemanha tem um histórico de manter técnicos por muito tempo, mas não Sim. quando esse técnico é o Hansi Flick. Depois de 15 anos com Joachim Löw, a Alemanha precisava de renovação, e entre 2021 apostaram nele. O Flick teria 3 desafios pela frente, as eliminatórias para a Copa, a Nations League e a própria Copa do Mundo. E ele parecia o cara perfeito, tinha acabado de ganhar tudo com o Bayern, incluindo a Champions. Currículo parecido ao do Luiz Henrique. E nos primeiros jogos das eliminatórias, a Alemanha venceu 7 partidas seguidas. Parecia que o Flick tinha achado a fórmula. Muita Nossa, 9-0, 6-0, essas seleções muito fracas que eles pegam lá, tipo Liechtenstein. posse, linha defensiva alta e todo mundo atacando. Mas aí veio a Nations League. Num grupo com Itália, Inglaterra e Hungria, a Alemanha era a favorita. Mas começou com um empate contra a Itália e empate contra a Inglaterra. A torcida já começou a ficar insatisfeita. Para piorar, veio um empate contra a Hungria. Pelo menos reagiu vencendo a Itália, mas quando parecia que estava tudo sob controle, no jogo seguinte contra a Hungria, perdeu. E ele nem imaginava como as coisas iam piorar. 2 meses depois, chegou a Copa de 2022. O grupo era Espanha, Japão e Costa Rica. A missão era simples, ganhar dos mais fracos e disputar o primeiro lugar contra a Espanha. Aí contra o Japão, começou como esperado, a Alemanha dominando até fazer o primeiro gol. Mas tinha um problema, não conseguia fazer o segundo. E mesmo vencendo, o Flick se recusava a mudar, a linha alta continuava. Aí aconteceu, o Japão atacou, Manuel Neuer deu rebote e empate. A Alemanha entrou em pânico, subindo para atacar mais ainda. Exatamente o que o Japão queria, bola longa nas costas da defesa, domínio, chute e gol. Placar final, Japão 2, Alemanha 1. Agora a pressão era gigante. No jogo seguinte, a Alemanha precisava ganhar da Espanha, mas empatou. Então tudo ficaria para o último jogo. Na última partida, a Alemanha precisava vencer a Costa Rica e torcer para a Espanha ganhar do Japão. Só assim passaria em segundo. E a Alemanha fez a parte dela. Só que aí, o Japão venceu a Espanha. Classificação final, Japão em primeiro, Espanha em segundo e a Alemanha estava eliminada. Mesmo assim, por incrível que pareça, a federação decidiu manter o Flick no cargo, o que logo iam se arrepender. Depois da Copa, vieram amistosos para se preparar para a Euro de 2024. E no primeiro jogo, vitória contra o Peru. Mas depois disso, derrota para a Bélgica, empate com a Ucrânia, derrota para a Polônia e derrota para a Colômbia. E se já estava ruim, veio a gota d'água. Em casa contra o Japão, perderam por 4-1. Então não teve jeito, o Flick era demitido. No total foram 12 vitórias, mas 7 delas vieram nas eliminatórias para a Copa num grupo fraco. Também teve 7 empates e 6 derrotas, ficando com aproveitamento de Mano, se pá que o Dorival vai ser o pior de todos. Meu Deus do céu. 57%. O pior até agora é o Bausa da Argentina, mas isso está prestes a mudar, porque aí chega no Meu Deus. Brasil. Quando se fala em técnico que não deu certo, a gente se lembra do Dorival Júnior, que perdeu de 4-1 para a Argentina. Ele terminou sua passagem na seleção com aproveitamento de 58%, mas o Dorival é incrível se a gente comparar com o cara que comandou Fernandinho. o Brasil anos antes. Lá em março de 2001, o Brasil foi jogar um amistoso contra os Estados Não é o Dorival. Não é o Dorival. Unidos com seu novo técnico, Emerson Leão.
Ele chegou para colocar o Brasil nos Caraca. trilhos. A seleção vinha passando por momentos muito conturbados. E no seu primeiro jogo, ele venceu. Parecia que tinham achado o cara certo. O que ele Pô, venceu os Estados Unidos, achamos... Calma, né? não sabia era que essa seria uma das poucas vitórias que ele teria. O jogo seguinte seria contra o México, e veio um empate em 3-3. Não parecia um começo tão ruim, até que chegou às eliminatórias para a Copa, onde no jogo seguinte o Brasil perdeu para o Equador pela primeira vez na história. Depois piorou, empate em casa contra o Peru. Todo mundo já via que o Emerson Leão não estava fazendo um bom trabalho, mas aí surgiu outro torneio, a Copa das Confederações de 2001. E foi aí que ele realmente começou a ser muito criticado. Porque quando fez a convocação, focou em jogadores que atuavam no futebol brasileiro. Ou seja, sem Rivaldo, sem Ronaldinho e sem o Ronaldo que estava machucado. Para piorar, colocou como capitão um jogador chamado Leomar, que jogava no Sport, time que o Emerson Leão treinava antes. Foi chocante. Mas mesmo assim, no primeiro jogo da Copa das Confederações, o Brasil venceu o Camarões por 2-0. Talvez o plano ia funcionar, mas a esperança durou pouco. Jogo seguinte, empate com o Canadá, depois empate com o Japão. O Brasil estava... Assim, não sei a história, tá? Mas a chance disso aqui ser porque os caras que estavam na Europa não queriam jogar pela seleção não é baixa, não. Eu falo isso porque é muito comum os caras, principalmente nessa época aqui, pedirem dispensa de Copa América, desse tipo de coisa. Eles escolhiam não jogar, então talvez, não sei se é o caso, mas talvez aqui o bicho escolheu gente do Brasil não porque ele queria, mas porque os caras lá na Europa só não queriam jogar mesmo. claramente abaixo do nível. Mesmo assim, foi pro mata-mata, indo direto para a semifinal contra a França. Mas foi nesse momento que a diferença entre as seleções ficou muito clara. A França dominou com facilidade e venceu por 2-1, com o único gol do Brasil sendo de falta. Mas a humilhação ainda não tinha acabado. O Brasil ia para a disputa do terceiro lugar contra a Austrália. A Austrália era bem mais fraca, mas em campo o Brasil parecia perdido. Sem criatividade, sem ideias, até que no final do jogo... Vem o cruzamento, bola pelo alto! Cara, e um ano depois a gente estaria ganhando a Copa. De novo a gente vai pra Copa jogando muito mal antes, quem sabe não repete a mesma coisa. Depois disso, o Brasil não demonstrou nenhuma reação. Placar final 1-0 Austrália. Pela primeira vez o Brasil perdia para um time da Oceania e sofreu uma das maiores humilhações. Então no aeroporto no Japão, o Emerson Leão foi demitido. Terminando com só 2 vitórias, 4 empates, 3 derrotas e um aproveitamento de 37%. Mas, muito baixo. Mas existe um padrão aqui. Os dois que tiveram os menores aproveitamentos são também os dois que menos tiveram tempo de análise. Então, você vê que está muito diretamente ligado. Quem ficou pouco tempo tem uma chance maior de ficar muito, tipo, num extremo. E poderia ser um extremo positivo, né? O cara ficar com um aproveitamento muito alto, mas acaba que tanto o Brasil quanto a Argentina é um extremo negativo, muito baixo. O pior de todos. Mas e aí, o que tu achou desse vídeo? Se curtiu, acho que vai gostar Cara, vamos desse aqui também. Me surpreendi ser alguém tão antigo. A impressão que, sei lá, o Diniz deixa, que o Dorival deixa, é que eles estariam aqui, mas eles não estavam, apesar de o Dorival estar na thumb no vídeo, mas o Leão. E aí, como eu falei, um ano depois a gente estaria ganhando a Copa e jogando muita bola, né? Com o Ronaldo sendo craque ali, o Rivaldo jogando muito bem, o Ronaldinho sendo muito importante. Quem sabe agora em 2026 não acontece o mesmo. É se apegar nesse tipo de coisa, porque tirando isso a gente não tem muito o que se apegar, não. A coisa não está boa. O Diniz me fez parar de ver jogo do Brasil na época. Eu nunca paro, não. Eu acho que nunca chegou a ficar tão ruim pra mim a ponto de eu abrir mão. Mas que, nossa, igual aquele jogo contra o Uruguai. Brasil-Uruguai, que é o jogo que o Neymar machuca. Nossa, que jogo horroroso. Eu lembro de fazer vídeo na época falando, gente, praticamente não teve jogo. Sabe, é só bola tocada de lado na zaga e mais nada. Não tem nada pra ser visto aqui. Mas parar, deixar de ver, eu nunca deixo, não, porque eu sempre gostei. Hoje em dia, né, a chance ainda é menor, porque é trabalho. Então eu vejo também por causa disso, mas em nenhum momento eu deixei de ver a seleção brasileira, não.